Ontem à noite eu assisti um filme com a Paty chamado Beleza Oculta. Esse filme basicamente conta a história de um cara que perdeu a filha. O ator é o Will Smith e o filme é muito bom. Love, time, death. Now these three things connect every single human being on earth. We long for love, we wish we had more time, and we fear death. E por que eu decidi fazer esse vídeo de hoje? Porque ele me fez pensar em uma coisa que é muito importante, de como a nossa vida muda, né? Como tudo muda com o tempo. O tempo muda basicamente tudo que a gente sente. Então quando a gente é criança a gente tem uma percepção do mundo, quando a gente é adolescente a gente tem outra, quando a gente fica mais velho a gente tem outra, quando a gente vira pai e mãe a gente tem outra, né? E o filme de ontem me fez pensar muito nisso. E por que me fez pensar muito nisso? Porque eu tinha um medo quando eu era criança, eu tinha outros medos quando eu era adolescente, e hoje o meu medo, que eu sou pai, é totalmente diferente, e eu queria falar um pouquinho disso com vocês. Tem gente que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de morrer de acidente de carro. Tem gente que tem medo de altura. E esses são medos que eles vêm e vão, tem coisas que você fica para a vida inteira, mas boa parte deles vêm e vão com o tempo, né? E por que eu tô falando tanto disso? Porque eu quero chegar no medo principal que eu tenho hoje, que meu maior medo é eu perder a minha família. Então a Paty falecer, ou o Arthur falecer, né? E o filme de ontem me fez pensar muito nisso, porque o cara do filme perdeu um filho e realmente eu não sei qual seria a minha reação, eu não sei o que aconteceria comigo se acontecesse alguma coisa com o Arthur, né? Eu quero falar quais são os meus 3 medos de hoje, tirando a morte dos meus entes queridos, né? O primeiro medo dele, e que me faz não querer voltar para o Brasil de forma alguma, é a violência, tá? E por que a violência? Porque a violência é algo que você não tem controle nenhum, zero. Então você pode estar no seu carro, num semáforo em São Paulo, vir um cara com uma arma, pedir o teu celular, você ir pegar o celular no console e o cara atirar em você, por exemplo. Ou um estupro, né? Qualquer tipo de violência como essa é uma coisa que me dá muito medo. Esse é meu primeiro medo. O meu segundo medo é terrorismo. E por que terrorismo? Porque terrorismo nada mais é do que uma forma de violência, né? E o terrorismo me traz tanto pavor, porque o terrorismo ele ataca aonde o meu primeiro medo foi eliminado. Então, basicamente, eu mudei de país porque eu queria sair da violência. Esse foi o principal motivo. Por causa da minha família, eu não queria morar mais num lugar tão violento quanto o Brasil. A gente veio pra cá. Então, eu saí de um lugar por causa de um medo que eu tenho de acontecer alguma coisa com a minha família. E aí o terrorismo vem pra cá, né? Então, assim, existe o terrorismo aqui, é infinitamente menor do que a gente tem no Brasil, do que a violência que a gente tem no Brasil, mas o terrorismo existe. E, por exemplo, no final do ano, eu tô indo para Barcelona e eu quero levar a Paty e o Arthur. Barcelona não, desculpa, Madrid. E eu quero levar a Paty e o Arthur comigo, mas é o que está acontecendo lá. Então, esse medo. E eu acho que o terrorismo já venceu essa guerra porque eles estão conseguindo fazer exatamente o que eles querem, que é colocar medo nas pessoas. Então, assim, eu realmente tenho medo do terrorismo, porque isso pode criar uma escala tão absurda, e agora eles chegaram num ponto que o terrorismo há 10 anos atrás era uma bomba, era o avião que chocou o World Trade Center, por exemplo, né? Então era uma coisa extremamente localizada, extremamente focada e que você conseguia combater. Agora, como é que você combate o terrorismo de um cara que pega um carro e sai atropelando todo mundo numa praça? Você não consegue combater esse tipo de coisa. E esse que é o grande problema, na minha opinião, do terrorismo hoje. Por isso que eu tenho tanto medo, porque
você tá se sentindo seguro, você está numa calçada, você está numa praça tomando um sorvete e vem um cara com um carro e atropela todo mundo e mata centenas de pessoas, como aconteceu na França, como aconteceu em Nice e agora como aconteceu em Barcelona. Em Barcelona o impacto foi bem menor do que foi em Nice, mas vocês lembram muito bem de Nice, o cara entrando com o caminhão no meio daquela festa. Esse tipo de coisa me dá muito medo. E o terceiro e último ponto dos medos do Edu, né? Eu acho que esse pouca gente realmente pensa sobre ele, mas é alguma coisa que eu tenho muito medo. De novo, muito mais por acontecer alguma coisa com a minha família, com as pessoas que eu gosto, do que comigo. Mas é alguma doença extremamente contagiosa de forma massiva, né? Porque tiveram três acontecimentos que aconteceu no século passado, né, entre 1900 e 2000, que mataram mais do que 30 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a gripe espanhola H1N1. A gripe espanhola H1N1 matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. O número não é exato por causa de que foi no mundo inteiro e é muito mais precário, né? Aconteceu em 1918 e 1920. Então os dados são muito mais precários. Teve muita gente que morreu da gripe espanhola, mas foi considerado outra doença porque a pessoa já estava com outra doença. Então o número é entre 50 e 100 milhões, num total de 500 milhões de pessoas que foram infectadas. O mundo naquela época tinha 1,8 bilhões de pessoas. Então se você for fazer a comparação, fazer a conta rapidinho aí, em torno de 20 e poucos por cento da população mundial, quase 30% da população mundial, foram infectados pela gripe espanhola e entre 3 e 5% morreram dela. Morreram por causa da gripe espanhola. Então, em 1918, a velocidade que as doenças se transmitiam eram muito menores, ao mesmo tempo que combate às doenças também era menor, concordo, mas o grande problema de vírus é que eles são extremamente mutantes. Um grande exemplo, a gente tem o vírus da AIDS que está aí, a gente sabe que ele existe desde a década de 80, final da década de 70, né? Década de 80 morreu muita gente. Hoje é muito mais controlado do que era quando o vírus foi descoberto, né? O número de mortes hoje com o vírus da AIDS é muito inferior, e principalmente o tempo, né? As pessoas viviam 3, 4 anos, hoje as pessoas vivem 25 anos com o vírus da AIDS, 30 anos com o vírus da AIDS, mas a doença está ali e é claro o quanto a AIDS impactou a forma como as relações entre as pessoas mudaram, as relações sexuais e tudo mais. Então, esse é o meu terceiro grande medo, são doenças que possam atacar o mundo de forma absurda. O Ebola foi um caso que poderia ter sido extremamente devastador no mundo, mas graças a Deus foi contido rápido, né? Então é isso, eu queria falar desses 3 medos que eu tenho, né? Que não, tirando o principal de todos, que aconteceu alguma coisa com a Paty e com o Arthur, mas esses são os 3 medos que eu tenho, e eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, que assistiu o vídeo até agora, você tem os seus medos, e que se você parar para pensar dos medos que você tinha 10 anos atrás, eles provavelmente vão ser diferentes. Principalmente antes de você ser pai ou mãe, os medos são diferentes, né? Talvez você tinha medo de fracassar, de você não ter dinheiro, de você não conseguir ter uma carreira. Quando você é criança, você tem medo do bicho papão, de acontecer alguma coisa com seu pai, com a tua mãe. Então, os medos vão mudando ao longo do tempo. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. Eu vou colocar o link aqui embaixo do filme que eu assisti, que eu acho que vale a pena se assistir. Não é um filme fantástico como filme, mas se você usar esse tempo para você pensar na sua própria vida, eu acho que vale o investimento das 2 horas ali que você tem. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.